Brazil, China, Sydney. Responder perguntinhas de vocês sobre intercâmbio. Eu deixei uma foto lá no Insta e vocês fizeram várias perguntas repetidas. Então eu peguei as mais relevantes e vou responder pra vocês aqui hoje sobre valores, quanto é tudo pra vocês, claro, se souber. Então, deixa eu ver. Então eu espero que esse vídeo seja esclarecedor, possa te ajudar, ter uma ideia de como funciona aqui, valores, porque eu adoraria ter encontrado um vídeo esclarecedor quando eu tava me planejando pra vir pra cá, né? Muitas perguntas que fizeram eu já respondi aqui no canal, como eu cheguei aqui, onde eu fiquei, no que eu trabalhei, quanto tempo eu demorei pra falar inglês. Então eu vou deixar todos os links aqui embaixo, porque eu falo sobre essas coisas com mais detalhe nesses outros vídeos. Aqui eu vou responder coisas que eu ainda não falei aqui no canal. Então, vamos lá! Primeira pergunta da Cibele Toledo. Estou indo no começo de março pra aí e gostaria de saber se é possível trabalhar com maquiagens nos salões, mesmo não tendo inglês fluente. Vou ficar 6 meses e, se é possível, ter fluência no período. Claro, com dedicação, vou estudar na Natas. Beijo. Beijo, Cibele. Antes de responder qualquer coisa, eu vou deixar esse vídeo bem aberto nos comentários. Se você mora aqui na Austrália e tem uma opinião diferente ou já conheceu uma pessoa que tem uma experiência diferente, sinta-se livre pra deixar aqui pra ajudar as outras pessoas, tá? Mas no meu ponto de vista e no que eu já vi, é meio difícil isso acontecer. Não tem salões de cabeleireiro como no Brasil e as pessoas que eu conheço que são cabeleireiras estudam 3 anos, estudam um monte de coisa. Então eu acho bem provável uma pessoa chegar aqui e conseguir um emprego num salão de cabeleireiro, principalmente quando ela não tem um inglês fluente e não conhece todos os produtos, as técnicas em inglês. Então eu acredito que não. Eu acho que quando a pessoa vem pra cá, ela tem que estar com a mente assim muito aberta a qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de mão de obra que vier pra se sustentar no tempo que tá aqui. E a outra pergunta dela, se é possível aprender inglês em 6 meses. Vai depender única e exclusivamente do seu esforço. Tem gente que mora aqui 20 anos e não fala inglês, acredite se quiser. Eu, por exemplo, não tinha nada, com 6 meses e muita dedicação, eu já falava, não era fluente, mas já falava, assim, eu pensava, né, bastante antes de falar, não era uma coisa que fluía já, mas eu já conseguia ter bastante noção com 6 meses. Beijo. Ana Karenina, quanto você gastou mais ou menos na época pra ir? E quanto seria mais ou menos esse valor nos dias de hoje? Bom, nos dias de hoje eu não sei. Mas na época foi 17 mil, acho que foi isso, gente. Vou deixar o valor aqui embaixo confirmado. Isso já contando com o curso. Então foram 5 meses de curso, 1 mês de férias, já contando com a passagem e 1 mês em casa de família. E a casa de família era incluso só a janta. Gente, desculpa, tá muito lá fora. Se ficar muito barulho, então é minha culpa. G. Gabriele, qual a maior dificuldade enfrentada em um intercâmbio? Se você não tem dinheiro, é dinheiro. E se você tem dinheiro, acho que nada, porque você só vai aproveitar. Na escola que eu estudei tinha gente rica mesmo, que veio aqui, ficou 6 meses aqui, tudo pago pelos pais, então não precisou trabalhar. É coisa melhor estudar, ir pra balada, pra praia. Então, se você tem dinheiro, é um paraíso. Agora, se você não tem, minha filha, barra lá. Porque você tem que estudar, você tem que se empenhar ao máximo, né? E fazer daquele tempo que você tá aqui, valer cada segundo pra aprender inglês. E ao mesmo tempo você tem que trabalhar. Só que o trabalho aqui, minha filha, é coisa que provavelmente a gente nunca fez no Brasil, né? Que é lavar prato, lavar chance, pegar privado. Mas assim, eu tava muito feliz de estar aqui. Por mais que eu estivesse passando por essas coisas, eu tava muito feliz em todo o tempo. Acho que é assim que todo mundo devia encarar um intercâmbio, né? É uma experiência, é uma etapa da vida que você cresce muito como ser humano. Beijo. Lila Meloc, queria saber se podemos trabalhar no período de intercâmbio e qual a melhor cidade pra ficar aí. Beijo, Lila. Pode trabalhar assim, então funciona desse jeito. Se você pega um visto de 3 meses, esse visto é o visto de turista, então não te dá direito a trabalhar, só a turistar. Ou fazer o curso, né? Mas não te dá direito a trabalhar. A partir do 4º mês, se você compra um curso de 4 meses, você pega o visto de estudante e aí te dá direito a trabalhar 20 horas por semana e estudar. Então, 4 meses pode trabalhar, mas só 20 horas por semana. Claro que a gente dá um jeitinho de trabalhar mais, né?
Como que dá pra viver aqui só trabalhando 20 horas por semana? Mas se você tira o visto de estudante, com 4 meses de curso, acima de 4 meses de curso, pode trabalhar sim. E a melhor cidade pra fazer intercâmbio na Austrália, eu acredito que seja Sydney, por ser uma cidade grande e de mais oportunidades. Por exemplo, você vai pra Perth, onde o James nasceu, é uma cidade linda, maravilhosa, mas poucos habitantes, não tem muita oportunidade. Então eu escolhi Sydney ou Melbourne, que é uma cidade grande também. Cidades grandes, ou Brisbane, mas eu gosto de Sydney. Lari Galeno, manda a receita pra achar um quê? Beijo, tu é linda. Obrigada. Gente, eu acho que a receita é exatamente não forçar, não ficar correndo atrás. Já corri atrás de tanta coisa na minha vida, de tanto relacionamento, ficava forçando e não dava certo, sabe? E com o James foi a primeira vez que as coisas aconteceram assim tão naturalmente, que eu não tava procurando, não foi nada forçado. E as coisas de Deus são exatamente assim, né? Fluem naturalmente, foi dessa forma que aconteceu com a gente. Se você ainda não conhece essa história, vou deixar aqui embaixo pra vocês assistirem, tá? Beijo. Marcela Make, beijo, Má. Ela tá sempre aqui comentando, tem um canal também no YouTube, doida que nem eu. Eu e meu marido estamos planejando o futuro do Arthur para ele estudar fora quando fizer 18 anos. Como mãe, você já conhecendo bem a Austrália, se você morasse no Brasil, deixaria o Nick ficar sozinho aí? Pergunta tá confusa. Mas acho que dá pra entender. Ai, gente, eu não sei. Sinceramente, se eu morasse no Brasil, vamos ser bem sinceros, né? Na situação do Brasil, se não melhorar, está indo de mal a pior. Então eu pensaria muito. Se o seu filho tem uma boa cabeça, né? Ele vai vir, vai estudar. Eu fico pensando em adolescente que vem aqui sem cabeça nenhuma, sabe? O problema aqui é que o australiano bebe muito, quem mora aqui sabe. É um país excelente, é um país super seguro. Mas como qualquer outro lugar do mundo, uma pessoa que vem fazer intercâmbio tem que ter cabeça, né? Eu tenho certeza que você e seu marido vão ensinar o melhor caminho pro Arthur, mas eu tenho medo dessas coisas, assim, de influência, sabe? Mas em todos os outros sentidos, a Austrália é um país maravilhoso de se viver, qualidade de vida, segurança, não tem nem o que falar. Ivan Batista, Renatinha, foi fácil pra se adaptar aí? Ou devido ao custo ser mais alto é complicado? Me responde. Beijo. Chegamos aos fatos. Eu não tinha noção o quão caro era o custo de vida na Austrália. Ninguém me informou, assim, a escola não me informou. Então, quando eu cheguei aqui, gente do céu, meu dinheiro assim ia que nem água, porque tudo é muito caro, comida é muito caro, aluguel é muito caro. E quando eu cheguei aqui eu já comecei a procurar aluguel, né, porque eu paguei só por um mês de casa de família. Depois que eu saí da casa de família, Jesus amado, fui viver com mais de 10 neguinhos num apartamento de 60 metros quadrados, cheio de carrapato. E eu pagava 160 dólares por semana. Depois disso eu consegui um dinheirinho a mais, trabalhando em 2 lugares, e aí eu aluguei um estúdio de 40 metros quadrados com a minha amiga. Então a gente pagava 300 dólares a semana, e a gente até fez umas maracutaia, deu um jeito brasileiro, porque lá só podia morar uma pessoa por quarto, e a gente dividia, morava nós duas num quarto. Tá explicado porque eu vivia só no miojo. Principalmente em Sydney, nas outras cidades é mais barato, mas em Sydney é muito caro. Carol Flowers, como ficou sua documentação após o casamento? Existe algo parecido com o Green Card? Beijo, sua linda. Beijo! Então hoje eu já sou cidadã australiana, bonitinha, por ser casada com um australiano, mas mesmo essa sendo a opção assim mais fácil, ainda assim demorou 5 anos, então cidadania é um negócio difícil de conseguir aqui. Renata M. Dá, o que fazer para conseguir emprego? A agência ajuda ou você tem que se virar? No caso da pessoa ir sem agência, qual seria o primeiro passo para tentar um emprego? No caso, quem fala pouco. Não, a agência não ajuda em nada nessa questão de arrumar emprego, mas eu acho muito importante vim por uma agência, porque eu, por exemplo, eu não falava absolutamente nada de inglês. Então eles me ajudavam, assim, em questão de coisas mais burocráticas, de documento, mas questão de emprego, minha filha, é tu e tu mesmo. É bater nas portas, ver se tá precisando de emprego, ver se tá precisando de alguém pra limpar a privada, é se virar. Eu vim pela STB, tá? Pra quem quer saber. Baixinha Rei. Pessoas na faixa dos 40 anos conseguem trabalho ou sofrem preconceito? A vida é muito dura para imigrantes ou consegue-se trabalho? Então, beijo, tá sempre aqui. Então, eu não acho que tem preconceito, mas assim, uma pessoa de 40 anos vir pra se submeter a subemprego, a limpar privado e tantas outras coisas, nesses casos, se você não tem uma estabilidade financeira, eu acho que compensa vir pra se arriscar, fazer essas doiduras quando você é nova. Eu não sei se a pessoa tem paciência, né, pra depois de 40 anos ter que se submeter a essas atividades, a esses tipos de serviço. Mas cada um, eu não acho que tem preconceito, eu só acho que é mais difícil, né? Beijo. Thaís Melo Fonseca. Tendo moradia, dá pra viver com um salário mínimo australiano? Aqui não tem salário mínimo. A pessoa recebe pelo que ela trabalha, recebe por hora. Geralmente as pessoas pagam por semana. Então toda sexta, por exemplo, você recebe o seu salário. Mas salário mínimo não tem. Você ganha pelo que você trabalha.
Beijo. Mo_Oliveira. É melhor viajar por agência ou por conta própria? Quais os riscos da ilegalidade aí? Pergunto porque muita gente vai assim. Então, aqui, sinceramente, eu vi uma menina que ficou ilegal por um mês e a imigração pegou ela foi embora e não volta mais. Mas eu nunca vi falar de ninguém mais que ficou ilegal. Eu acho muito difícil alguém ficar ilegal aqui na Austrália. Direto tem esses programas na televisão que eles pegam o imigrante mesmo e deportam e você não volta nunca mais. E essa questão de viajar por conta própria eu nem cogitei, gente, porque você tá vendo pro outro lado do mundo, longe de tudo que você conhece, totalmente sem suporte, totalmente sem ajuda, assim, vamos com Deus. Alguma coisa acontece com você, você tem a sua agência pra te orientar, pra te dar algum suporte. Agora, vindo nada, assim, pro outro lado do mundo é se arriscar demais. Então, nem cogitei a possibilidade de vir por conta própria e, com certeza, eu sugiro vir por agência sim. Beijo. Luciene Semaia. Oi, Renatinha. Bem, o sonho do meu filho é fazer um intercâmbio e, como ele disse, em qualquer país que fala inglês. Ele faz CAA, então não é tão cru como você foi. Ele tem apenas 15 anos e fiquei assustada quando você contou da senhora libanesa que ele não te deu apoio nenhum. Gente, se isso acontece com meu filho, ferrou. Você indica alguma empresa por aí? É a própria empresa que te direciona a família que você fica? Fiquei louca quando nos contou. Se você ainda não conhece essa história, vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo, que eu fiquei na casa de uma libanesa alcoólatra que não me dava comida. Mas enfim, essa casa de família, ela é organizada pela agência, sim. Só que eu não sabia que eu podia reclamar e eles podiam me mudar de casa. Porque eles são muito sérios com isso. Se tem alguma coisa dando errada na casa de família que você pagou e não tá gostando, eles não estão te tratando bem, você pode sim mudar. Só que eu só soube disso depois de um mês que já tava quase saindo de lá. Pode acontecer, é muito raro. Eu conheço outras pessoas que ficaram em casa de família e as pessoas foram assim maravilhosas, mas eu não tive tanta sorte. Também me deixaram muito longe da minha escola, tinha que pegar não sei quantas condições, ou seja, mais dinheiro, coisa que eu não tinha. Então você pode reclamar essas coisas com a escola sim, e com a agência, e eles vão te mudar. Mas assim, mesmo eu tendo problema, eu ainda assim indico uma casa de família. Porque assim, se você vai para uma casa de família, a escola, a agência, elas meio que se responsabilizam por você. Eles te colocaram lá. Agora, se você vai para um au pair, para um hotel sozinha, tipo, por sua conta, fica mais complicado. Não que aqui não seja seguro, mas você tá por sua conta. Então, mesmo assim, eu ainda indico ficar pelo menos por um mês numa casa de família para você se estabilizar. Beijo. Maras 2 Thiago. Quando você conheceu o James, você estava com visto ainda ou você estava ilegal? Quanto tempo depois conseguiu e se realmente seu objetivo sempre foi ficar na Austrália, independente de ter conhecido o James? Penso que iria ficar porque você fala que você foi trabalhar para se sustentar e como sei, visto de estudante não dá direito para trabalhar. Peraí, deixa eu ver aqui a primeira pergunta. Quando você conheceu o James, você estava com visto ainda ou estava legal? Estar ilegal nunca foi uma opção na minha vida, pelo amor de Deus. Então, eu paguei o curso de inglês ainda no Brasil, 5 meses, um mês de férias. E quando eu tava aqui mais ou menos por uns 3 meses, eu vi que 6 meses não ia ser o suficiente pra aprender inglês, pra eu voltar pro Brasil já arrebentando. Então eu comecei a juntar dinheiro pra pagar pra fazer um outro curso. Mas aí eu descobri que curso de inglês era mais caro que curso profissionalizante, só que não dá pra fazer curso profissionalizante sem ter inglês. Então depois de 6 meses que eu tava aqui, eu fiz uma prova, passei na prova de inglês e comecei um curso de business. Então eu fechei o meu visto pra 2 anos fazendo um curso de business. Segunda pergunta. Independente de ter conhecido o James, penso que iria ficar porque você fala que foi trabalhar pra se sustentar. Então, meu objetivo nunca foi ficar na Austrália. Já falei isso em outros vídeos pra vocês. Vejo algumas pessoas comentando na minha foto, ela foi fazer a vida. Não, gente, eu era feliz no Brasil. Assim, eu nunca tive essa coisa de mudar, de sair do país. Eu tava bem no Brasil, mas surgiu essa oportunidade e eu vim pra cá. Ela fala que você foi pra se sustentar. Eu vim trabalhar pra me sustentar no período que eu estava aqui. Tinha o objetivo de aprender inglês e rapar daqui. Mas o australiano me segurou e aqui estou. Ale Souza 00. Renata, existe a possibilidade de trabalhar com o que a gente se formou no Brasil? Por exemplo, eu faço ADM e gostaria de trabalhar com isso. Gente, infelizmente minha bateria acabou no momento que eu estava respondendo essa pergunta e eu não percebi, mas eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês sobre a lista de algumas profissões em demanda na Austrália em 2016 e o artigo esclarece muitas dúvidas em relação a essas questões profissionais, então não deixe de conferir. Letícia Figueiredo _. Queria saber sobre as questões de documentação e comprovação de valores parados em conta. A minha agência pediu um valor alto parado em conta para dar início ao processo de visto. Meu sonho é ir para a Austrália e espero que você leia e, se possível, responder, eu ficarei grata. Beijo, eu te admiro muito.
Beijo, Lei. Bom, então, além de todo o custo do curso, passagem, hospedagem, né, todos os 17 mil, a imigração, ela pede uma comprovação na sua conta por cada mês que você ficar aqui. Então, você tem que comprovar um valor na sua conta no Brasil para comprovar que se alguma coisa acontecer com você aqui, você não vai virar mendigo, então você tem dinheiro para se sustentar. Eu acho que na época eu tive que comprovar 20 mil reais na conta, né? Não foi minha conta, mas eu tive que comprovar a conta de um membro da minha família para comprovar que eu tinha dinheiro, que eu tinha suporte. Não precisa ser a sua conta, mas tem que ser a conta de um parente próximo e a pessoa precisa assinar falando que ela é totalmente responsável por você e que se alguma coisa acontecer com você aqui, ela vai te mandar dinheiro. Então é meio complicado. Não é só ter o dinheiro para vir para cá, como também você precisa comprovar dinheiro parado na conta. BorgesD.fe. É possível ter qualidade de vida em empregos como de garçonete, vendedor e afins, pensando nas grandes cidades da Austrália? Eu acho que sim. Uma coisa é você ser garçonete no Brasil, uma coisa é você ser waitress na Austrália. Tipo, pessoas que trabalham em subemprego geralmente são estudantes, então não é só brasileiro, pessoas ingleses, pessoas de tudo quanto é país, entendeu? Então elas vêm aqui pra estudar, pra passar férias, então é outro estilo de vida, e por você ser uma garçonete, as pessoas não vão te olhar assim, nossa, garçonete, entendeu? E eu acho essa uma das qualidades sensacionais do australiano, porque no Brasil o povo não precisa ter muito não, né? Come ovo, arrota o peru, já tá se achando. E aqui, se você tem muito, se você tem pouco, as pessoas vão te tratar da mesma forma. Claro que tem as exceções, né? Mas de forma geral, as pessoas são muito receptivas, são muito boas, não te olham com ar de superioridade. Isso acontece muito mais no Brasil, onde as pessoas têm menos. Senhor Eduardo Felipe. Primeiramente, quero desejar um sucesso no seu canal e que 2016 seja um ano abençoado para você e sua família. Obrigada! Quais os trabalhos mais comuns que brasileiros podem achar aí na Austrália? Então, quando você já tá com o inglês melhorzinho, waitress, né, que é garçonete, trabalhar em pub, servir bebida, mas tem que ter um curso. Quando você chega aqui, na época eu paguei $130 no curso de bebida e $130 no curso de marinetes. Prova não é fácil, colei, admito, porque era tudo em inglês, gente. A aula toda em inglês, o teste todo em inglês, Jesus da causa. Então assim, ou você vai fazer faxina, ou você vai trabalhar num pub, que é mais legal, né, se seu inglês já tá bom. Você pode ser babá. A minha prima, ela limpa algumas casas ainda, né, que é melhor, é mais tranquilo e ganha mais, e ela também trabalha com criança, ela cuida de crianças hoje, então, mas assim, você já tem que ter algum tempo, ter mais contato, conhecer algumas pessoas. E pra homem, trabalhar como pedreiro. Pedreiro ganha bem, gente. Então se você é homem, fate aí. Os pedreiros aqui na Austrália, fez atenção. Quer vir ser pedreiro, você vai ganhar bem. Tati Artioli. Muito caro para uma família viver aí? Custo de aluguel, de casa, etc. Outra coisa, viver ilegal e trabalho, como funciona isso? Sobre a ilegalidade eu já respondi. E sobre casa, eu assisto muito a Fafela, que mora nos Estados Unidos, na Flórida. Fafela, se você estiver assistindo, um beijo. E se eu estiver falando alguma merda, me corrige aqui. Mas eu acho que eu assisti algum vídeo da Fafela que ela falava que as casas nos Estados Unidos eram mais ou menos assim, 200 mil, 300 mil, casa grande. Eu fiquei assim, marido, vamos pros Estados Unidos agora! Um apartamento de 2 dormitórios sai por $1 milhão. Nem se compara. Quantas casas eu compraria se eu estivesse nos Estados Unidos? Então, por isso já dá pra sentir a facada que é viver na Austrália. Beijo. Eu, Lili Alencar. Tem muitas igrejas, tem facilidade para congregar-se? Por exemplo, aqui no Brasil, quase todos os bairros têm uma igreja. Não, é muito diferente. No Brasil, cada esquina você ouve, aleluia! Aqui não, aqui o pessoal não é nada religioso, então não tem muitas igrejas. Na verdade, eu nunca fui em nenhuma igreja brasileira aqui. Eu só fui na Hillsong até hoje, que é a igreja que eu congrego, que fica perto da minha casa, e tem a sede, né, a maior zona, que é no centro de Sydney, e eu vou na filial, sei lá. Eu sei que tem igreja brasileira, mas eu nunca fui, e eu prefiro congregar na Hillsong, porque o James também vai comigo e ele consegue entender, porque é inglês, né? Mas não tem muita igreja, não. _Pimentel. Pra quem já está aqui, como no meu caso, como fazer pra melhorar com uma intensidade maior de inglês? Então, já fiz um vídeo, vou deixar aqui embaixo também. Se você tá aqui, quer aprimorar seu inglês, tem dicas. Se você não tem condições de fazer um intercâmbio, também tem dica. Então, vou deixar aqui linkado pra vocês, se vocês quiserem assistir. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas. Infelizmente, a gente tá vivendo um período que todo mundo quer vazar do Brasil, né? Então tá todo mundo muito interessado nesse assunto e fair enough, né? Eu entendo. Mas o conselho é se planeje. Nada é impossível. Minha filha, se eu cheguei aqui, todo mundo consegue. Então, nada é impossível, se planeje. Vá a uma agência, mesmo que você não tenha plano de fazer agora, mas sei lá, daqui 2 anos, vá a uma agência, eles vão esclarecer absolutamente tudo. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu não fui em uma, fui em várias agências pra ver, pra fechar o valor, ver qual era mais barata. Então vá a uma agência e tire todas as suas dúvidas. Se eu deixei passar alguma coisa, com certeza eles vão esclarecer pra você, tá? Boa sorte, tô querendo fazer o encontrinho com a Zeratil,
aqui de Sydney pra conhecer vocês. E é isso, clica no gostei se você gostou pra ajudar na divulgação. E se inscreve no canal, minhas redes sociais estão aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!